Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula prática do nosso curso de Fenômenos de Transporte, né? Eu sou o professor Haroldo e tenho acompanhado com vocês essas práticas aí dos laboratórios. Nós já avançamos uma boa parte aqui do nosso curso e as nossas práticas, eu tenho certeza, elas ajudaram a você a visualizar muitas partes da teoria da qual você já viu lá nas nossas teleaulas aí no seu livro didático. Agora, nessa nossa terceira aula prática, o que nós vamos ver? Vamos ver as perdas de cargas. Bom, uma breve retomada aí da teoria. A perda de carga, ela pode ser considerada de duas maneiras, né? Perda de carga localizada, perda de carga distribuída. Mas no sentido geral, o que nós estamos buscando entender quando nós estamos falando de perda de carga? A perda de carga, você tem que fazer uma relação muito rápida, que quando nós estamos falando em perda de carga, no fundo nós estamos falando em perda de energia, ou seja, a energia ali da forma de energia mecânica que está sendo perdida ali dentro da tubulação, ou seja, numa singularidade, ou seja, numa distância da qual você vai estar analisando. Essa energia é perdida na onde? Essa energia é perdida quando você vai tomar uma carga distribuída, ela é perdida ali na rugosidade, ou seja, na maneira da qual a sua tubulação foi construída. E nas singularidades, ou seja, as diferenças que tem entre as singularidades, né? E o que ela proporciona. Uma derivação, uma mudança de direção. Então, para cada tipo dessa singularidade, nós vamos ter o quê? Um coeficiente próprio para cada agente, né? Que vai estar produzindo ali a sua perda localizada. Então, dentro lá das nossas equações, sempre lembrar que quando você está falando de perda, você está falando de perda de energia, para você sempre fazer essa relação entre a energia e a perda de carga. Ok? Nesse primeiro momento, nós vamos tratar da perda de carga distribuída, ok? Nós vamos verificar como que ela ocorre numa determinada distância entre as tubulações. Nós vamos verificar a mesma distância para tubos de dimensões diferentes e também com rugosidades diferentes. Ou seja, você vai ser capaz de calcular a perda para aquela situação da qual você aí vai estar realizando as medidas. Pode ser que nas bancadas aí ocorram algumas diferenças, né, entre os tipos de bancadas. Na bancada que nós analisamos, as medidas nós já tínhamos, e vocês vão poder verificar isso, nós já tínhamos lá um manômetro, né, um medidor de pressão. Então, nós podemos simplesmente fazer a comparação entre o ponto inicial e o ponto final e verificarmos a perda de pressão ali entre esses dois pontos. Pode ser que você tenha um outro tipo de manômetro aí, do qual às vezes necessita de você fazer um pouco mais de análises para você entender as perdas que estão ocorrendo. Vamos seguir aqui para o slide comigo, então. Aula prática 3, cálculo da perda de carga, eu já falei, as práticas de laboratório. Então, os materiais que nós vamos utilizar vão ser as bancadas mesmo, né, que a gente já tem aí, e os objetivos vai ser realmente entender e calcular até mesmo essa perda de carga aí distribuída em função da nossa vazão. Os cuidados que nós temos que ter são só cuidados realmente aí com relação ao equipamento, né? Cuidados com relação ao equipamento, para a gente
trazer nenhum problema, nenhuma quebra de nenhuma válvula, nenhum pedaço de tubulação aí que a gente possa estar em contato, né? Então, mais esse tipo de cuidado. Em termos de segurança, são práticas muito tranquilas, né? Que a gente vai poder entender com bastante tranquilidade. E só mais um detalhe para a gente seguir aqui com as nossas práticas, né? Os materiais que nós vamos utilizar, que já está colocado aí, o kit mecânica dos fluidos, né? O cronômetro e a trena que a gente utiliza. Se você não tem os dados da aula número 1, você vai ter que utilizar para calcular lá a sua vazão. Só uma pequena lembrança, né, que uma das maneiras de nós calcularmos a perda de carga distribuída em função da vazão, nós utilizamos a equação de Darcy-Hausbach. Que é dado por cono. A perda distribuída, né? Energia da perda distribuída. L, a distância, velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o G. Lembrando que esse fator aqui, né, esse F, ele é um fator que ele depende de quem? Esse fator aqui, ele depende de Reynolds, né? De Reynolds, e ele também depende de quem? Da rugosidade relativa do seu tubo, né? Então, pela perda de carga, e essa perda de carga a gente calcula por essa diferença, né? Nós podemos calcular por essa diferença que nos interessa aqui, relacionada aqui com a perda de pressão, né? Por outro lado, nós sabemos que a variação da pressão, ela influencia nas nossas medidas. Então, que você possa aí repetir esses experimentos algumas vezes, para você criar uma tabela, ok? Crie uma tabela, retire os dados várias vezes na mesma ideia, né? Que você tenha um tratamento estatístico sobre os dados que você vai retirar, para que você possa depois até mesmo calcular ali a perda que está ocorrendo, para ver se os seus dados vão se aproximar muito dos valores que você vai obter das medições que você vai realizar agora nas suas aulas práticas. No primeiro vídeo, nós trabalhamos todo aí com a carga distribuída. E depois, no segundo vídeo, nós trabalhamos com as cargas localizadas. Ok? Então, vamos deixar o primeiro vídeo já para você já entender o que nós queremos que você visualize e que você possa realmente anotar essas variações de pressão e continuar com os seus estudos. Vamos lá. Bom trabalho aí para você. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para agora nós tratarmos da nossa terceira aula experimental. Essa nossa terceira aula experimental, nós vamos estar dividindo ela em 2 momentos, né? Quando nós vamos tratar das perdas de cargas localizadas e também da carga distribuída em função da vazão. Eu estou aqui de frente com o nosso reservatório porque ele vai ser muito importante, porque nós já, lá no procedimento da aula, procedimento 1 da aula 2, nós calculamos a vazão dele. Se você esqueceu ou perdeu, você vai ter que realizar aqueles procedimentos novamente. O quê? Medir aqui a largura, a altura e a profundidade. Colocar aqui a nossa tampa lá no fundo, né? Colocar a tampa lá no fundo e
posicionar o nosso bico aqui novamente, ligar o cronômetro e ver quanto tempo você vai levar para encher esse nosso reservatório. Por quê? Pelo reservatório você vai conseguir calcular a vazão e depois conseguir calcular até mesmo a velocidade de escoamento para os tubos do qual você vai estar trabalhando, ok? Seguindo aqui, olha, na nossa bancada agora nós vamos dar muito atenção, muito enfoque, principalmente para o nosso manômetro de pressão. Esse nosso manômetro, ele nos fornece leitura em PSI e em quilograma-força também, centímetro quadrado. Lembrando que, se você não tem muito contato aqui com esse tipo de manômetro, veja que o que está em vermelho, você vai estar trabalhando com a escala interior, né? Que é a medida em PSI, que é uma outra escala de medida de pressão. E depois nós temos o quilograma-força centímetro quadrado, que é a escala exterior do nosso manômetro que nós vamos estar trabalhando. Então, como que vai ser o procedimento? Nós, por esse manômetro, que ele vai nos fornecer a medida de pressão no ponto, na singularidade do qual nós vamos estar trabalhando, nós temos a possibilidade de medir a pressão nesse ponto inicial, no caso aqui para o tubo liso de meia polegada, né? E depois nós temos lá a medida de pressão para o final da nossa linha. Nós queremos o quê? Determinar os fatores de atrito, né? Nós queremos determinar qual será a perda de carga durante essa determinada linha que nós vamos estar estudando. Então, inicialmente, o que você vai ter que fazer? Depois de ter determinado a vazão, você vai ter o quê? Que medir o comprimento do trecho da tubulação, né? Com uma trena. Eu vou desligar a bomba aqui para nós ficarmos um pouco mais em silêncio. Então, olha, você vai medir lá a distância dos seus pontos de medida, né? Vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui 142 centímetros, 1,42 m e meio, para ser mais exato. Então, aí você proceda com essa medida dessa distância para todas as linhas das quais você for fazer os estudos, né? Então, vamos ligar agora a bomba. Eu vou tampar, eu vou introduzir a mangueira aqui no nosso primeiro ponto de medida de pressão. E veja que ele está saindo fechado e não está saindo nenhum tipo de água. Interessante é que você tenha um procedimento, algum recipiente para que você possa retirar toda o ar que sai aqui da nossa tubulação. Então eu vou abrir aqui a nossa tubulação, eu vou abrir a tubulação aqui em cima e aí você vai, vamos ver se você consegue visualizar aí a nossa tubulação, a nossa vazão de água, ok? Eu só vou fechar lá para o outro lado para nós colocarmos a travinha. E vamos novamente tentar tirar o ar aqui de dentro da nossa tubulação. Veja que nós conseguimos tirar todo o ar. E agora o que nós vamos fazer? O procedimento é fechar aqui, ó. Você vai fechar e vai introduzir diretamente dentro do seu. E aí você abre toda a pressão para você medir qual que é a pressão nesse ponto aqui. Nós vamos ver que
nós estamos tendo aqui o quanto? Nós estamos tendo, no nosso caso, em PSI, nós estamos tendo 3, 4, 5 PSI de pressão no ponto inicial aqui da nossa linha, ok? Então, qual que é o procedimento que nós vamos manter aqui agora? O procedimento é anotar esse valor, né, que está dando 5 PSI. No meu caso está muito fácil de visualizar, porque aqui eu tenho um manômetro, né? Se na sua bancada você tiver um piezômetro, também não tem problema nenhum. A única diferença é que com o piezômetro, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estar sempre conectado já à ponta inicial e à ponta final do seu aparato, ok? Esse é o detalhe. Muito bem. Agora nós vamos o quê? Fazer a medida para a pressão de saída. Anotamos, estamos com 5 de PSI de pressão, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar a outra bomba só para vocês verificarem como que aumenta a pressão quando você tem duas bombas funcionando. Vamos lá. Eu vou fechar a nosso jato de saída. Agora nós temos aqui as duas bombas funcionando. Muito bem. Viram que com o determinado tipo de ligação que você coloca lá na sua tubulação, você não consegue nenhum tipo de alteração, mesmo tendo a bomba 2 mudando. Olha que interessante. Então você tem que agora fazer o quê? Buscar uma maneira das ligações aí da sua bancada fazer com que você tenha o fluido da bomba 1 e da bomba 2 operando no mesmo tempo por toda essa nossa linha, ok? Aqui, olha como a pressão, eu fiz a alteração das linhas aqui embaixo, você não está conseguindo ver, mas você viu que nós estávamos em 5 PSI, fomos agora para 6,5, ok? Desliguei uma bomba e fiz a alteração da minha tubulação aqui de baixo. Agora vamos fazer a medida lá da saída, ok? Eu vou retirar aqui, vou fechar a minha linha. Por quê? Porque eu vou trocar a mangueira, ok, gente? Aperta, né? E puxa, eu vou pegar aqui mais um pininho de travamento. E vamos lá para o nosso outro ponto de medida. O procedimento vai ser basicamente o mesmo, só que agora nós vamos estar na medida de saída. Vou abrir agora para nós retirarmos a mesma situação, ó, retiramos todo o ar presente no nosso sistema e vamos agora fazer o que? Vamos ligar lá no nosso manômetro, ok? Abrir totalmente.
Vejam que agora, o que está ocorrendo? Nós diminuímos muito a pressão. Nós estamos com a bomba 1 apenas ligado. Quando nós tínhamos, no nosso início da nossa linha, nós tínhamos o quê? 5 PSI. Agora nós estamos tendo o quê? Estamos tendo 2 PSI. Então, você consegue visualizar muito bem a diferença, ou seja, a perda de carga entre essa distância aqui de 1,42 m. Você vê que você teve uma perda de pressão por conta desses elementos que estão aqui, né? No nosso caso, nós temos o T aqui nesse nosso elemento de singularidade. Esse mesmo procedimento você vai realizar para onde? Você vai verificar para o tubo liso de 3/4 e para o tubo rugoso. Vamos aproveitar aqui que nós estamos já com o manômetro ligado nas nossas saídas, na nossa saída do tubo de 0,5 polegada liso. Eu só vou desligar aqui e vou passar para o tubo de 3/4 lisos, para nós já podermos comparar as pressões de saídas. As distâncias são as mesmas, ok? As tubulações, elas têm as 3 linhas para nós estarmos analisando as cargas, as perdas de carga distribuídas. Elas têm as mesmas distâncias. Então, você tirou a medida uma vez, não precisa se preocupar mais. Eu só vou fechar agora, que nós vamos sair do tubo liso de 0,5 e vamos para o tubo liso de 3/4. Isso. Lá nós só vamos sair da primeira linha de cima e vamos vir para a linha de baixo. Vamos vir aqui para a nossa segunda linha, ok? Fechei aqui. Fechei, vou desligar a bomba. Nem precisava ter feito esse procedimento, mas só por uma questão de segurança. Aqui conectei e vamos ver qual vai ser a pressão que ela vai aparecer para o tubo de 3/4 liso. Liguei a bomba, vou abrir a linha. E agora eu vou tirar o ar aqui do nosso sistema. Nem precisa, porque a mangueira já está com um pouquinho de ar sim lá. Vamos tirar lá com bastante calma. Você faz uma visualização, né? A mangueira, ver se tem algum problema com o ar, você vai ver que não tem. É só você vir e conectar. Dá uma limpada aqui na nossa bagunça. Então, gente, olha. Agora, para o tubo de 3/4 na saída, nós estamos tendo o quê? 3 PSI de pressão de saída nessa nossa linha aqui nossa linha de tubo de 3/4 lisos. Então anote aí também esse seu valor que você vai ter. Então você cria uma tabela para tubo liso pressão de entrada, tubo liso pressão de saída. Isso para 0,5 polegada. Tubo liso 3/4 entrada, tubo liso 3/4 saída. E depois, o próximo, nós vamos falar do 3/4 rugoso para você verificar também. Então, anote esses dados para você poder depois fazer o cálculo do fator de atrito nessas tubulações, ok? Então, agora, nós estamos com 3. Eu vou fechar aqui a linha novamente e vou trocar as mangueiras. Vou tirar essa daqui, colocar a trava de segurança aqui e vamos fazer o procedimento aqui para o segundo. Vamos abrir, tirar este ar aqui dentro do nosso sistema.
ir lá. Vou abrir lá então. Muito bem, já vou conectar diretamente aqui. Como era de se esperar, nós temos o quê? Uma pressão maior do que 3 na nossa linha de entrada. Ou seja, nós temos, realmente conseguimos visualizar que estamos tendo o quê? Uma perda de carga distribuída por uma distância aqui de 1,42 m. Nós estamos tendo uma diferença de pressão da ordem de aproximadamente 1 PSI,7 para esse tubo liso. Então, o detalhe aqui da nossa aula prática é você pegar todas essas manhas, você conseguir visualizar o que é uma linha distribuída, para você entender todos os procedimentos de retirada de dados experimentais. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, veja que nós não alteramos a bomba que está trabalhando, tá? Para que a gente não perca, não tenha discrepância dos dados. Vamos fazer agora para o tubo rugoso, para nós verificarmos se o tubo rugoso tem uma diferença muito grande de pressão. Tirei aqui do tubo liso e vamos para o tubo rugoso. O tubo rugoso, esvaziando aqui o nosso suporte para a água, porque agora nós temos que tirar o ar aqui dentro do nosso tubo. Então vamos lá para o tubo 3/4 rugoso e vamos ver qual que é a pressão de entrada. Ele está com o ar aqui no nosso sistema, ó. Conseguimos ver? Conseguimos ver sim, olha, o ar aqui no nosso sistema. Nós vamos tirar aqui. Vamos lá. Só para nós tirarmos o ar. O tubo rugoso aqui de entrada, nós estamos tendo 3, deixa eu tirar isso aqui da frente para ficar mais fácil, variando entre 4,5 de vazão, de pressão, desculpe, 4,5 de pressão em PSI. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento e vamos medir lá na nossa saída, ok? Então vamos lá. Montem a tabela aí, tá, gente? Montem a tabela para vocês poderem comparar os dados do tubo rugoso com os dados do tubo liso. Ok? Vamos lá? Mesmo procedimento que nós já fizemos até agora. Eu vou abrir o tubo rugoso aqui só para tirar o ar daqui da nossa mangueira. Aqui tiramos todo o ar. Vamos conectar e vamos abrir com bastante rapidez. Veja que a perda de carga num tubo rugoso ela é muito maior do que esse tubo liso. Olha, aqui nós não alcançamos nem 3 PSI aqui na nossa saída, ou seja, as características do tubo também influenciam tremendamente no nosso cálculo da nossa perda de carga e consequentemente, nos cálculos derivados, né, do nosso estudo, ou seja, o fator de atrito da tubulação também influencia diretamente. Então seria esse, gente, os procedimentos experimentais com relação à
perda de carga distribuída. Na próxima aula nós vamos falar sobre a perda de carga localizada. E nós vamos fazer as medidas em cada ponto do nosso sistema. Ok? Então, muito bem. Espero que vocês tenham um bom trabalho. Não se molhem aí, tá, gente, se acontecer algum acidente. Mas lembrando que laboratório é um momento de aprendizado e eu gosto de brincar que laboratório, apesar de toda a seriedade, é um lugar para você se divertir também, ok? Bom trabalho para vocês aí e já voltamos para falar da nossa nossa perda de carga localizada. Até mais. Muito bem. Vocês verificaram como que basicamente o procedimento que vocês vão adotar aí para fazer as medições, para verificarem as diferenças, né, as perdas de energia que vão estar ocorrendo aí no seu sistema, né, perda de energia. Estou lembrando lá da perda de carga, só para você se familiarizar com o vocabulário. Agora nós vamos falar das perdas de cargas localizadas, ou seja, quando nós temos cotovelos, quando nós temos válvulas, quando nós temos todas aquelas peças, né, ou singularidades que está ali no nosso circuito. Então, só chamar a atenção rapidamente aqui no quadro, rapidamente, para a gente entender o que está relacionado ali com a nossa perda de carga localizada. Então, a perda de carga localizada, um HL, nós sempre temos que levar em consideração o quê? Que nós temos aqui um coeficiente, né? Um coeficiente de perda. Esse coeficiente de perda, vamos só escrever, vou colocar entre parênteses aqui só para a gente entender, né? Sobre 2G. Ok. Esse coeficiente de perda, ele tem uma característica muito interessante, porque ele está diretamente relacionado com a geometria da singularidade que você está tratando, né? Ele também depende do número de Reynolds e ele também depende ali da nossa rugosidade relativa. Então, o entendimento para cada tipo de acessório, ele já é tabelado também, né? Então, para cada tipo de acessório, você tem que procurar o K tabelado para aquele assunto do qual você está estudando, ok? Mas sempre lembrando que por trás desse K existem todos esses parâmetros ali que estão envolvidos. Então, preste bastante atenção e verifique que realmente cada singularidade ela proporciona realmente uma queda muito grande na pressão. Você vai conseguir visualizar aqui experimentalmente as perdas que estão ocorrendo e você vai ver que lá no final da nossa linha, da qual nós temos todas as singularidades, você vê que a perda de carga ela é imensa, ela traz uma diferença muito grande da energia da qual o fluido começa no primeiro ponto de medida e a energia que ele alcança no segundo ponto de medida. Então, para nós não perdermos muito tempo, vamos lá, vamos diretamente para o vídeo 2 para você pegar o jeito e depois você fazer as suas medidas aí. Até mais. Tudo bem? Tudo bem com você aí? Já se molhou bastante no nosso primeiro procedimento experimental? Espero que não. Mas se aconteceu algum acidente, vamos se divertir. Um acidente não, né? Se aconteceu algum molhamento aí, vamos se divertir um pouco, ok? Então, gente, agora nesse nosso segundo procedimento, nós vamos o quê? Vamos verificar efetivamente como que se dá a perda de carga localizada, ou seja, em função das singularidades do nosso sistema.
quando nós tivermos um T, a influência que um cotovelo ou um joelho, né, dependendo da sua região aí, você entenda. Depois um outro T de medida, uma curva, ok? Então nós vamos medir todas essas singularidades para você verificar experimentalmente a perda de carga, ok? Eu já mudei aqui a minha configuração para as minhas bombas. Eu estou atuando com as duas bombas ligadas. Para quê? Para eu ter uma pressão inicial a maior possível. Essa minha pressão inicial, ela está em torno de 10 PSI, ok? Por que eu fiz isso? Porque a nossa perda de carga vai ser tão grande que quando nós chegarmos lá na última singularidade, nós vamos ter uma perda de carga muito pequena, ou seja, nós vamos visualizar um valor muito inferior a esse inicial. Então vamos lá começar. Nós já temos aqui no nosso primeiro ponto, nós temos, como eu havia falado, 10 PSI, e agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o procedimento de medir ponto a ponto. Nós vamos passar agora por esse cotovelo e nós temos um novo T aqui do qual está instalado o ponto para nós medirmos. Os procedimentos são os mesmos, tá? Vamos fechar aqui para nós alterarmos e aí você vai criando uma tabela para a sua linha, né? Então no primeiro ponto T nós tínhamos 10 de pressão. Fechei aqui, vou travar. E já conectei o segundo ponto. Vamos abrir e vamos verificar por quanto que já vai ser a nossa queda de pressão. Deu um pouquinho de ar aqui na nossa tubulação. Vamos ver se esse ar na tubulação influencia no nosso valor. Veja que já caiu, olha, de 10 para 8 PSI. Nós já tivemos então uma diferença de pressão de 2 PSI somente aqui nessas duas singularidades, né? O T, o cotovelo e o T. Mas agora eu vou retirar aqui para nós tirarmos esse pouquinho de ar que está aqui no nosso sistema para ver se ele vai alterar. Então, ele está exatamente com 8 PSI. Vamos lá aqui, vou fechar aqui rapidinho e vou abrir só para tirar o ar do meu sistema. O ar foi retirado, eu vou conectar aqui e abrir toda a nossa medida de pressão. Não, aquele pouquinho de ar que nós tínhamos, ele não alterou sensivelmente a nossa pressão. Muito bem, então só aqui nós já tivemos uma perda de pressão de 2 PSI. Vamos seguir e vamos fazer para a próxima singularidade, do qual nós vamos ter aqui uma curva, ok? Então vamos seguir o procedimento, vamos fechar aqui, caiu a nossa pressão, porque está totalmente fechada, travamos aqui, vamos conectar já e eu antes já vou me antecipar e vou retirar aqui para nós tirarmos todo o ar aqui do nosso sistema. Tirei o ar do sistema. Conectei. Abri a pressão totalmente. Olha que interessante aqui. Já caiu. Essa nossa pressão já caiu para 7, ou seja, tivemos uma perda de 1 PSI somente pelo fato de adicionarmos uma curva aqui no nosso
no nosso sistema. Tudo bem? Então agora, ó, vamos seguir. Então vocês verificaram que quando nós tivemos um cotovelo, apesar das distâncias serem muito próximas, a perda no cotovelo foi uma perda bem mais acentuada do que na curva, né? Nós já tivemos aqui no cotovelo uma perda direta de 2 PSI. E agora nós tivemos uma queda de 1 PSI. Vamos fazer o procedimento para uma curva aqui de 45 graus. Vamos conectar, está fechada a linha. Mesmo procedimento. Vamos tirar um ar e vamos seguindo aqui então. Aqui. Você consegue verificar aqui que o ar está saindo? Olha. Ó, aumentei aqui a vazão. Já não tenho mais ar dentro do meu sistema. Vou conectar ele aqui rapidinho. Ou seja, olha, basicamente nós estamos tendo uma perda de quase 1 PSI por elemento na nossa linha. Na nossa linha nós estamos tendo a perda de quase 1 PSI. Ou seja, nós começamos lá em 11 e já estamos em 6 PSI de pressão. Se tiver tudo certo, nós vamos chegar lá no final da nossa linha com 4 PSI de pressão. Então vamos seguir aqui para o próximo ponto. No próximo ponto nós vamos ter uma outra peça conectada, né? Um cotovelo aqui com 45 graus. Já vamos conectando aqui já. Aqui, vamos travar o nosso sistema para trás, não tem nenhum tipo de acidente. Vamos abrir aqui. Se você conseguir visualizar, olha, está cheio de ar aqui no nosso sistema. Vou tirando. Menos ainda, tivemos uma queda mais acentuada devido a essa nossa singularidade aqui. A nossa queda agora, olha, nós já estamos pouco acima de 4 PSI, ou seja, aquele nosso cotovelo de 45 graus ali, ele também proporciona uma queda maior na nossa pressão. E por fim, vamos lá medir a última pressão aqui do nosso estudo da nossa linha. Fechei aqui, desconectei, vamos lá diretamente para aquele ponto. Eu vou trocar a mangueira aqui, porque eu preciso de uma mangueira um pouco maior. Mas o procedimento vai ser o mesmo, tá, gente? Vamos lá conectar o último ponto. Aqui. Não esqueçam, gente, de anotando os dados aí para vocês poderem depois calcular esses fatores, essas perdas em cada ponto, ok? Vou conectar aqui. Olha que legal, nós realmente ficamos abaixo do que eu tinha pensado. Então, ou seja, nós começamos com 11 PSI no nosso ponto inicial. E conforme nós fomos adicionando singularidades durante a nossa linha, nós acabamos tendo o quê? Uma perda de pressão
da ordem aí de quase 9 PSIs, né? Da ordem de 10, 11, 12, da ordem de 8 PSIs, né? Nós estamos aqui com 3, isso, 8 PSIs mesmo. Então veja que esse tipo de singularidade, todo tipo de ajuste, de recorte que nós temos que fazer na nossa linha de hidráulica, nós estamos diminuindo muito a nossa pressão de chegada lá do nosso sistema. Muito bem? Então, gente, agora fica para vocês retirarem todos esses dados e calcularem a perda de carga de acordo com cada singularidade que você tem. Lembrando que você tem que procurar o coeficiente de perda referente ao tipo de singularidade que você vai estar calculando. Isso você vai procurar por uma tabela, né? Uma tabela já conhecida por vocês. Vocês também poderão se basear lá no diagrama de Wood para vocês entenderem muito bem a relação entre perda de cargas e todos os sistemas hidráulicos. Ficamos por aqui, fico por aqui. Desejo para você um bom trabalho aí. Retire o maior número de dados. Faça aqui com a sua bancada de mecânica dos fluidos realmente um laboratório que você possa introduzir toda a teoria que você viu durante as suas teleaulas, para que você realmente saia um profissional bem gabaritado, um profissional com conhecimento da teoria e também com conhecimento da prática. Grande abraço para você aí. Então, pessoal, para finalizar essa nossa terceira aula prática, eu vou colocar alguns coeficientes aqui, só para vocês terem uma ideia de quais são os valores que eles têm. Vamos aqui para o quadro rapidamente. Então, aqui, ó, nós temos para o cotovelo de 90 graus, para o cotovelo de 90 graus, vamos lá, aqui, ó, cotovelo 90 graus. Quanto que nós temos? O nosso K, ele vale 0,9. Então, isso aqui se ele for de um cotovelo de raio curto, tá? Raio curto. Se ele for o raio longo, né? Se for o cotovelo de 90 graus com raio longo, já vale 0,6. Uma curva de 45 graus, ele já tem uma perda de 0,4. Por um outro lado, um T de saída lateral, já tem um coeficiente de 2. Então, a variação desses coeficientes, ou seja, o tipo de coeficiente, o tipo de acessório que você vai estar utilizando no dimensionamento da sua tubulação, ele também requer um estudo para que você não tenha uma perda muito acentuada dessa energia, ou seja, que você não tenha nenhuma perda de carga. Lembrando que a perda de carga é depois a soma da perda de carga localizada e da perda de carga distribuída. Então, você tem que somar as duas perdas para você conseguir calcular a energia total que você perdeu com relação a essas duas variáveis, ok? Então, lembrando que você não... depois, quando você vai fazer no balanço de energia completo, você tem que levar em consideração as duas perdas, ou seja, tudo o que está envolvido no seu sistema. Nós fizemos separadamente aqui só para nós, para fins didáticos, para nós visualizarmos com bastante tranquilidade tudo o que nós vimos, ok? Pessoal, eu particularmente desejo um bom trabalho para vocês aí, vivenciem, analisem com bastante precisão cada ponto, verifique momento a momento, ou seja,
em cada acessório, em cada singularidade, as perdas e verifique e analise com bastante propriedade. Ok? Grande abraço para você aí e bom trabalho!